Sabe o que eu acho engraçado? Tanto a Revolução Farroupilha e a Guerra Civil Americana poderiam ter sido evitadas se houvesse uma flexibilidade política e negociação econômica por parte dos governos centrais centrais da época. Olha aqui, ambos os conflitos nasceram de produto, nasceram, né, um produto, né, de profundas divisões regionais e insatisfação com o poder central. Olha aqui, vamos lá. A Revolução Farroupilha de 35 a 45. A principal causa da Revolução Farroupilha foi a insatisfação da elite da elite estancieira do Rio Grande do Sul com os altos impostos cobrados pelo governo imperial sobre o charque, né? Pelo governo imperial sobre o charque, a carne seca e o couro gaúcho. Enquanto o charque importado do Uruguai e da Argentina entrava no país com tarifas baixas, né, o charque, a carne seca, era cobrado com uma mão muito forte do governo, entendeu? Se o Império tivesse dotado uma política de protecionismo econômico para as produções gaúchas e concedido maior autonomia política à província, a revolta teria tomado proporções de uma guerra é, de uma guerra numa probabilidade muito mais baixa, né? A revolta talvez não teria acontecido. A revolta dificilmente teria tomado a proporção de uma guerra separatista. Estima-se que a Revolução Farroupilha matou de 2.000 a 3.000 pessoas. Foi um conflito longo de 10 anos, mas com batalhas de menor escala a ser comparados à Grande Guerra Mundial. Olha aqui, ó, como acabou. E eu queria falar aqui sobre o Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima Silva, Duque de Caxias, na época Barão de Caxias. Foi nomeado pelo Império em 42 para pacificar a província. A estratégia dele combinava duas frentes: militar, asfixiou economicamente os farrapos, cortando suas linhas de suprimento e comércio com o Uruguai. A diplomacia, o pacificador, em vez de buscar a destruição total dos inimigos, Caxias ofereceu termos de paz muito generosos para a época. O conflito terminou fortemente com o Tratado de Poncho Verde de 45. Caxias garantiu que os oficiais farrapos fossem incorporados ao exército imperial nos mesmos postos. A indícia do governo republicano do governo republicano rio-grandense fossem pagos pelo Império, o Shark estrangeiro ganhasse uma taxa de 25% para proteger o produto gaúcho. Os escravizados que lutaram no exército farroupilha fossem libertados, embora esse ponto tenha gerado a trágica, a trágica, a trágica, né, a tragédia histórica, né, controvérsia do massacre de Porongos, né, enfim, né. Pronto, falei aqui do lado brasileiro, eu já vou voltar a falar. Agora eu quero ir lá pro norte, pra América do Norte. A Guerra Civil Americana, né? A Guerra de Secessão poderia ser evitada em 61 e 65. Como poderia ser evitado? Olha, esse conflito foi mais complexo de evitar porque envolvia uma questão moral, economia humanitárias, economia, né? Economia, né, crise humanitária ali, de um montão de escravo ali, né, enfim, né, questão moral, econômica, humanitária, a escravidão, né, enfim, né, o Sul dependia economicamente do plantio de algodão, baseado no trabalho escravo, enquanto o Norte, industrializado, defendia o trabalho assalariado, e o fim da expansão da escravidão para os novos territórios. A guerra poderia ter sido evitada ou adiada se os Estados do Sul tivessem aceitado uma transição gradual e indenizada pelo fim da escravidão, ou se os sucessivos compromissos políticos no Congresso americano tivessem conseguido equilibrar os interesses regionais. Porém, a eleição de Abraham Lincoln, que opunha a expansão da escravidão, foi estopim para a secessão do Sul, né? Foi um dos conflitos mais sangrentos do século XIX. Estima-se que 620 mil mortos, mas tudo demográfico revela de 750 a 850 mil mortos entre soldados civis. Ao contrário da Guerra Farroupilha, a Guerra Civil Americana terminou com a capitulação militar total e destruição do Sul. O fim começou o fim, né, começou a se desenhar em abril de 65, quando o general sulista Robert Lee rendeu seu exército da Virgínia do Norte, né, enfim, né, quando o general sulista Lee rendeu seu exército da Virgínia do Norte ao general nortista, né, Grant, S. Grant, né, no tribunal de Appomattox, né, enfim.
Não houve um tratado de termos generosos como no Brasil. O Sul foi ocupado militarmente pelo Norte durante o período conhecido como a Constituição. O resultado foi, né, a preservação da União dos Estados Unidos e a abolição da escravidão em território americano, né, através da 13ª emenda feita à Constituição, né, enfim, da Constituição, né, enfim. É basicamente isso. Enfim, engraçado que os balões de guerra usados na Guerra Civil Americana foram usados aqui na Guerra do Paraguai. Isso é muito interessante. O Duque de Caxias pegou balões que foram usados na Guerra Civil Americana e trouxe para cá na Guerra do Paraguai. É sério, balões de guerra. Era muito comum isso existir.